que é um dos chás mais usados hoje em dia para melhorar a parte de sono. Ela não sabe, mas se ela estiver tomando conjunto, a chance dela morrer aumentou 50%. Por quê? Tomar suplemento é bom, mas você falou também da mudança do hábito de vida. Como que é feito essa conscientização no hábito de vida da pessoa? Porque às vezes também não adianta você tomar o suplemento, ficar tomando cerveja, tomando uísque, comendo brigadeiro e ficar na frente aí da televisão, né? Essa conscientização é importante. Sim, inclusive, se a gente não faz a mudança de vida, uma suplementação, ela pode nem ser benéfica, ela pode ser, inclusive, maléfica para a pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que a pessoa tenha problema de sono e ela resolveu consumir um chá de valeriana, que é um dos chás mais usados hoje em dia para melhorar a parte de sono. Ela não sabe, mas se ela estiver tomando álcool junto, a chance dela morrer aumentou 50%. Por quê? Porque a valeriana é um depressivo natural. Peraí, vamos repetir isso daí. Vamos repetir que é importante, porque a pessoa dificilmente para de tomar cerveja na sua bebida lá, né? Então, me explica sobre essa associação. Qualquer coisa que você vai fazer uso, qualquer coisa, desde suplemento a chás, a gente precisa evitar drogas, álcool e automedicação junto, sem saber o que aquilo vai fazer. O caso da valeriana, que eu estou falando agora, é um caso bastante comum. A valeriana ajuda muita gente a dormir e ela não tem, sozinha, ela não tem impacto cardíaco. Mas se ela estiver associado ao álcool, ela pode baixar a pressão da pessoa e a pessoa pode ter um problema gravíssimo porque ela está utilizando o álcool com valeriana. Betete do céu. Isso é muito mais comum do que você imagina, porque as pessoas usam o álcool como um meio para dormir melhor. Só que o álcool não faz a pessoa dormir. O álcool ele é tão tóxico para o organismo que ele causa um colapso no cérebro. O acúmulo de álcool no organismo, que faz aquela tonteada que as pessoas sentem, aquela baqueada que as pessoas sentem, aquilo não é sono. Aquilo é o cérebro desligando para que você não se mate. Imagine que você associe isso um produto que vai aumentar esse nível depressivo, que vai baixar ainda mais esse batimento cardíaco. Pode faltar glicose nas células, pode faltar glicose no cérebro, e a pessoa pode ter uma parada cardíaca ou um problema cerebral pior ainda. Então, assim, vai usar qualquer tipo de suplemento, olha as contraindicações. Pega o suplemento e lê qual é a contraindicação desse negócio. Vou te dar um outro exemplo. A cúrcuma. Gente, não existe anti-inflamatório natural nesse planeta que se equipare ao uso da cúrcuma. Não tem. Se você pegar os estudos, você vai ver que os medicamentos, como ibuprofeno, por exemplo, a cúrcuma é melhor do que o ibuprofeno. Só que pessoas que têm problemas de pâncreas, pancreatite, ou pessoas que têm pedra na vesícula, principalmente pedras de calibres pequenos, não podem usar a cúrcuma. Veja, tudo olha a indicação, leia a contraindicação. Veja o que pode e veja o que não pode. É simples assim, é fácil de entender. Só que as pessoas não leem, elas não procuram, né? Mais uma vez, o que é natural não quer dizer que você pode tomar cuidado. As pessoas estão perguntando, você está mostrando esses produtos, como é que faz para adquirir, qual que é a marca do produto, tem site? São esses produtos que você utiliza? Sim. Eu montei a minha própria operação, a minha empresa é a fitoessência.com.br, fitoessência.com.br, e aqui eu tenho todas as formulações minhas e da minha equipe que a gente, a partir dos estudos científicos, realmente tem o impacto que a gente diz que tem. Porque, infelizmente, hoje, e eu fiz isso porque, infelizmente, hoje o mercado está lotado de produtos falsos, produtos que não fazem o que dizem que fazem. Eu não comercializo os meus produtos em nenhuma outra fonte que não seja a Fitoessência. Sempre, porque ali eu sei de onde veio, como é que foi montado e como é que é feito o processo de entrega. Estamos no Brasil, a gente tem que tomar esse cuidado duplo em relação à qualidade e ainda mais com essas observações do Dr. Júlio. Continuamos falando aqui de demência, mais em homem, mais em mulher. A partir de que idade você tem bem visto essa questão do estresse? Pessoas mais novas tendo já demência? Então, assim, hoje existem alguns estudos muito interessantes nesse sentido para identificar quais são as populações
que geralmente mais tem? Hoje nós já sabemos que a partir de 40 anos a demência já começa a aparecer. Via de regra, não se tem demência a não ser que induzida por algum outro tipo de doença, por um tumor, por exemplo, ou por um acidente, a pessoa bateu a cabeça. Mas geralmente assim, aparece a partir de 40 anos, nós temos um espectro em torno mais ou menos de uma pessoa para cada 150 pessoas vai desenvolver algum nível de demência a partir dos 40 anos. Essa perspectiva diminui muito mais para 1 a cada 100 pessoas a partir dos 60 anos e para 1 a cada 10 pessoas a partir dos 80 anos. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos isso. O que nós temos de dados hoje sobre questões de demência? Dependendo de onde você está no globo e da tua profissão, isso interfere muito. Um dado que é muito interessante, por exemplo, é de mulheres do interior que acabam tendo mais processos de demência do que os homens. E os caras foram pesquisar por que é assim. Os homens que trabalham na lavoura se cuidam hoje muito mais com o uso de roupas, equipamentos e tal, e quem lava a roupa deles são as mulheres. E aí o que aconteceu? O que a gente percebeu? Que há um aparecimento maior, que há uma evidência maior do aparecimento de doenças neurodegenerativas nas mulheres que lavam as roupas dos caras que usam lá, do que quem está usando propriamente o veneno. Então depende muito de onde nós estamos, profissão e tudo mais. Mas a demência, via de regra geral, acaba pegando uma porcentagem um pouquinho maior de homens do que de mulheres. Existe uma relação do evoluir da demência para Alzheimer? Existe. Geralmente, um dos tipos que nós temos de demência mais comuns são decorrentes do Alzheimer ou decorrentes do Parkinson. Nós temos no nosso cérebro algumas células interessantes, alguns produtos interessantes que o cérebro usa para comunicação. Um deles se chama sinucleína. É uma proteína que o cérebro produz e que ajuda as células nervosas a se comunicarem. Quando a gente tem um acúmulo muito grande de sinucleína, nós podemos ter, a partir disso, a formação do Parkinson. É uma das causas do Parkinson, mas é também um tipo de demência chamada demência de Lewis. A doença de Lewis, que leva ao Parkinson, muitas vezes leva à demência também. E no caso do Alzheimer, nós temos uma concentração muito grande de algumas substâncias no nosso organismo, como é o caso das placas beta-amiloides, que acabam gerando, por exemplo, o caso do Alzheimer, mas que levam à demência também. Então, há uma relação direta dessas doenças com o aparecimento, primeiro, de um Parkinson, depois de uma demência, primeiro um Alzheimer, depois de uma demência, mas isso não é uma regra, porque a demência ela pode aparecer sozinha, sem Parkinson, sem outras doenças. Ela pode ser só ela, sozinha. Mas é muito comum essa associação entre um e outro. Você está aqui no canal do Fernando Betete, eu peço gentileza para você seguir o Dr. Júlio Luckmann, que está aqui em cima, a referência dele, o Dr. Júlio Luckmann, todos os dias ele sempre está postando conteúdo novo, e também segue aí o Fernando Betete.